este medicamento, quando ele interage com alguns outros medicamentos, ele pode potencializar ou anular o efeito de certos medicamentos. O diclofenaco, quando interage com outros anti-inflamatórios sistêmicos, pode acontecer possível aumento da frequência das reações adversas. Uma vez que o diclofenaco vai interagir com antihipertensivos, que são medicamentos utilizados para controlar a pressão arterial, e também uma vez que ele interage com diurético, pode acontecer aumento do efeito do diclofenaco. Quando o diclofenaco interage com esse grupo de medicamentos antimicrobianos quinoloônicos, pode acontecer convulsões, tá certo? Então, uma vez que esse medicamento é prescrito para 3, 5 ou 7 dias, 10, 15, seja lá quantos dias o médico prescreveu, você não deve interromper esse tratamento. Muita atenção também se a primeira dose desse medicamento, como no caso o diclofenaco, for esquecida, ela deverá ser administrada dentro de 1 a 2 horas. E este medicamento não deve ser usado em crianças menores de 1 ano, nem durante a gestação ou lactação. Olá, bom dia! Eu quero desejar aqui saúde para todos. Hoje nós vamos estar abordando sobre o diclofenaco potássio, que é um anti-inflamatório não esteroide. E se você está chegando agora nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um like e ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. É como no caso aqui, o anti-inflamatório diclofenaco, quando interage com outros anti-inflamatórios sistêmicos, pode acontecer possível aumento da frequência das reações adversas. Ou seja, uma vez que o diclofenaco interage com outros anti-inflamatórios não esteroides, pode potencializar, ou seja, aumentar a frequência das reações adversas no paciente que está fazendo uso de diclofenaco e está usando simultaneamente outro anti-inflamatório não esteroide. Nesse caso, recomendamos que, uma vez que você faça uso de diclofenaco, evitar fazer uso de outros anti-inflamatórios não esteroide para evitar, assim, aumento da frequência das reações adversas desse medicamento. Muita atenção também quanto à interação do diclofenaco com antihipertensivos ou diuréticos. No caso, quando o diclofenaco interage com antihipertensivos ou diuréticos, pode acontecer possível diminuição do efeito dessa droga. Ou seja, uma vez que o diclofenaco vai interagir com antihipertensivos, que são medicamentos utilizados para controlar a pressão arterial, e também uma vez que ele interage com diurético, pode acontecer aumento do efeito do diclofenaco. Muita atenção também quanto à interação do diclofenaco com antimicrobianos quinolonas, ou seja, no caso das quinolonas ou quinolônicos, que é chamado também, que são medicamentos muito conhecidos como ciprofloxacina, levofloxacina, que pertence a esse grupo de medicamentos, já foi relatado assim isoladamente quando o diclofenaco interage com esse grupo de medicamentos antimicrobianos quinoloônicos, pode acontecer convulsões, tá certo? Existe relato na literatura quanto isso e também na bula do medicamento. Quanto à interação do diclofenaco com anticoagulante, chama bastante atenção, porque uma vez que interage a diclofenaco com anticoagulante, pode acontecer ou tem o maior risco de hemorragia para o paciente. Existe também relato e também está escrito na bula desse medicamento, ou seja, uma vez que esse paciente está fazendo uso de diclofenaco, evitar usar anticoagulante, porque potencializa ou aumenta o risco de hemorragia no paciente. Quanto à interação do diclofenaco com antidiabéticos, ou seja, o diclofenaco, quando interage com aqueles medicamentos que são usados para o tratamento diabético, pode acontecer um efeito hipo ou hiperglicemiante. Esses casos que eu estou colocando, esse último aqui, com a interação do diclofenaco com antidiabéticos, existem casos isolados, tá certo? Então recomenda-se assim uma adaptação da dose dos antidiabéticos. Outra interação que chama bastante atenção é a interação do diclofenaco com a ciclosporina. Uma vez que o paciente está fazendo uso de diclofenaco, ele não pode fazer uso da ciclosporina, porque pode acontecer possível aumento da nefrotoxicidade dessa droga, ou seja, pode acontecer uma intoxicação a nível dos néfros, os néfros que são as unidades formadoras do rins. Então, se o paciente está fazendo uso de diclofenaco, não deve utilizar a ciclosporina, porque tem um risco de aumento de nefrotoxicidade dessa droga.
essa nefrotoxicidade que pode vir a acontecer é devido ao efeito dos anti-inflamatórios não esteroide sobre as prostaglandinas renais. Então, esse é o principal argumento porque o paciente que está fazendo uso de diclofenaco não pode estar utilizando a ciclosporina. Além dessa interação, que chama bastante atenção também é a interação do diclofenaco com a digoxina e lítio. Nesse caso aqui pode vir a acontecer possível aumento das concentrações plasmáticas dessa droga, ou seja, pode acontecer o aumento da concentração plasmática do diclofenaco se acontecer a interação do diclofenaco com digoxina e lítio também. Muita atenção quanto à interação também de diclofenaco com diuréticos poupadores de potássio. Então, muita atenção. O paciente que está fazendo uso de diclofenaco não pode ficar usando diuréticos poupadores de potássio, porque pode acontecer possível aumento dos níveis séricos de potássio. Então, se você está utilizando diclofenaco ou fazendo uso de diclofenaco para algum tratamento que foi indicado pelo seu médico, você sempre tem que relatar para ele se você está usando algum tipo de diurético poupador de potássio. Então assim você vai estar ajudando no seu tratamento, vai estar passando informação do seu médico e assim ele vai poder mudar ou alterar a sua prescrição médica naquele momento para você ter acesso a uma boa qualidade de vida. O que chama bastante atenção também é a interação do diclofenaco com metotrexato, que pode vir a acontecer possível aumento dos níveis séricos do diclofenaco e também pode vir a acontecer a toxicidade desse medicamento. Então, muita atenção, está fazendo uso do diclofenaco, evitar fazer uso do metotrexato em consequência desse tipo de interação medicamentosa. É do conhecimento de todos que o diclofenaco tem um mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas. Então, o cuidado que vamos abordar aqui é baseado nessas características desse medicamento, como no caso o diclofenaco. No primeiro cuidado é que este medicamento deve ser administrado exatamente conforme recomendado, ou seja, de acordo com a prescrição médica. E o tratamento ele não deve ser interrompido. Por que não deve ser interrompido? Uma vez que o médico prescreve esse medicamento para você tomar 3 dias, 5 dias ou 7 dias, ele não só está avaliando o medicamento, mas também ele está avaliando também a conduta clínica dele diante a situação ou a doença que ele está tratando, tá certo? Então, uma vez que esse medicamento é prescrito para 3, 5 ou 7 dias, 10, 15, seja lá quantos dias o médico prescreveu, você não deve interromper esse tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que você alcance assim a melhora. Então, uma vez que você percebeu que está melhorando, continue o tratamento até o final. Muita atenção também se a primeira dose desse medicamento, como no caso o diclofenaco, for esquecida, ela deverá ser administrada dentro de 1 a 2 horas, somente em esquema em que esse medicamento é administrado 1 ou 2 vezes por dia. As doses esquecidas, elas não devem ser dobradas. A administração de doses mais altas do que a prescrita não aumenta a eficácia deste medicamento, mas pode assim intensificar a ocorrência de efeitos colaterais ou reações adversas no paciente. Então, muita atenção, se esqueceu a dose ou esqueceu de tomar o medicamento, não aumentar essa dose, porque você vai potencializar ou intensificar a ocorrência de efeitos colaterais. Eu chamo bastante atenção é que este medicamento não deve ser usado em crianças menores de 1 ano, nem durante a gestação ou lactação. Então, muita atenção, este medicamento não deve ser administrado em crianças menores de 1 ano e também não deve ser usado durante a gestação e também não deve ser usado durante a lactação. A lactação é aquele período em que a mulher está amamentando. No caso de gravidez, se a mulher estiver grávida e se essa gravidez for confirmada ou estiver suspeita de estar grávida, ou se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado sempre, imediatamente, no momento da consulta. Assim, o médico ele vai poder manusear essa situação, trocando o medicamento ou dando uma outra opção de tratamento. Informe também ao paciente
as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas a este medicamento. Uma vez que você informa as principais reações adversas de diclofenaco, vai estar também empoderando o paciente e ao mesmo tempo você vai estar colocando o paciente no circuito aí de ajudar no tratamento, porque ele vai tomar o medicamento, ele vai para a casa dele. Uma vez que ele conhece as reações adversas de diclofenaco, quando acontecer com ele, ele vai identificar e vai retornar à consulta médica ou vai retornar com um profissional de saúde. E diante desse tipo de ocorrência, ou qualquer uma delas, principalmente race, prurido, distúrbios visuais, zumbido no ouvido, aumento de peso, edema, fezes escuras, e o paciente pode vir a apresentar também cefaleia persistente e síndrome, como essa síndrome que nós chamamos síndrome do tipo da influenza, que o paciente pode vir a apresentar calafrio, febre, dores musculares, como também aquelas incomuns ou intoleráveis. Sempre o profissional de saúde, o médico, ele vai ter que ser comunicado imediatamente. Então, por isso que é importante você, no momento que você está orientando o paciente que vai tomar o diclofenaco e vai para o seu domicílio, onde todo o tratamento vai acontecer no seu domicílio, tá certo? E ele está tomando diclofenaco por via oral ou está sendo administrado o diclofenaco por via intramuscular, sempre é bom você estar orientando esse paciente quanto às reações adversas a esse medicamento. E uma vez que você identifique, também você vai poder atuar de uma maneira mais rápida e eficaz, manuseando esta situação. Quando o diclofenaco foi prescrito para o paciente, qual o seu papel como enfermeiro, como técnico de enfermagem? Você pode estar informando também ao paciente que esse medicamento pode causar, assim, alopecia, ou seja, causar a possível ocorrência de alopecia. Não custa nada informar sobre as principais reações adversas e também esse tipo de ocorrência. Os pacientes com asma, nesse caso, com reações alérgicas que estão relacionadas ao uso do ácido acetilsalicílico e também pólipos nasais, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de reações de hipersensibilidade. Então, se o paciente apresenta asma e tem reações alérgicas que estão relacionadas ao uso do ácido acetilsalicílico e pólipos nasais, esse tipo de paciente tem uma característica de apresentar ou desenvolver aí reações de hipersensibilidade ao diclofenaco. Recomende assim sempre ao paciente que informe também ao médico o esquema de medicamento anterior ao tratamento ou à cirurgia, nesse caso, tá certo? É importante sempre o paciente, você orientar o paciente que no momento da consulta ele está informando quais são os medicamentos que ele está usando, porque o médico vai prescrever ali o diclofenaco e ali ele vai avaliar se não tem nenhum desses medicamentos que o paciente está fazendo uso que possa interferir nesse medicamento ou no seu próprio tratamento. Recomende também ao paciente o uso de protetores solares e também de roupas mais adequadas para evitar assim reação de fotossensibilidade durante a terapia. Se você não sabe o que é uma reação de fotossensibilidade, é quando você está fazendo uso de diclofenaco e você fica exposto ao sol, onde a sua pele vai ficar toda avermelhada, tá? Então apresenta uma característica bastante hiperemiado. Então aí nós podemos caracterizar aí como uma reação de hipersensibilidade, no caso do uso de diclofenaco. Aí, se você tem alguma dúvida sobre os principais cuidados que devemos ter ao administrar o diclofenaco ou ao orientar o paciente que está fazendo uso de diclofenaco, você pode aqui deixar o seu comentário aqui embaixo, tá certo? Que nós vamos estar aqui respondendo para vocês. Mas se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino assim para você receber notificação toda vez que a gente postar algo de novo. Muita atenção, pessoal, eu estou deixando também o link na descrição desse vídeo aqui. Esse link é o link da nossa loja. Basta clicar e nos visitar, assim você vai estar ajudando esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.